Existe um momento na vida de cada um em que algo começa a se transformar internamente. Um instante em que as antigas maneiras de pensar se mostram pequenas demais, limitadoras demais, para a pessoa que você está se tornando. Talvez você esteja sentindo isso ultimamente. É uma percepção sutil de que algo grandioso o chama, de que uma nova versão da sua existência já toma forma no invisível, aguardando para ser descoberta. Essa sensação não é fantasia, é um sinal energético, é o futuro clamando que está pronto para você. Contudo, para que você esteja pronto para ele e antes que qualquer coisa mude no seu mundo exterior, algo precisa se alterar dentro de você. A energia que flui através do seu coração, sua mente, seu sistema nervoso, essa energia é a verdadeira arquiteta do seu destino. E, quando essa energia finalmente se eleva para se harmonizar com a frequência do seu futuro, é nesse exato momento que o salto quântico se torna factível. Veja bem, seu futuro não surge por acaso ou aleatoriamente. Ele não aparece simplesmente porque você deseja, espera por ele ou pensa nele de vez em quando. Seu futuro se materializa apenas quando você se alinha energeticamente com a realidade que almeja viver. E essa é a parte que muitos ignoram. O campo quântico não responde às suas palavras, mas à sua energia. Ele reage à vibração que você sustenta, às emoções que você cultiva, aos pensamentos que você nutre e reitera em sua mente, constantemente. Então, vamos mergulhar nesse momento, o instante em que sua energia interna finalmente se harmoniza com seu futuro. Há um ponto muito específico em que você se eleva acima dos seus antigos padrões emocionais. Por grande parte da vida, seu corpo pode ter sido condicionado a estados familiares, estresse, tensão, frustração, dúvida, urgência. Essas são emoções de sobrevivência. Elas mantêm seu corpo ancorado no passado, reciclando os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, as mesmas experiências. Alguém pode passar anos vivendo dessa forma, acreditando que quer mudar, enquanto seu corpo continua transmitindo a mesma velha frequência para o campo. Mas algo notável ocorre quando você começa a cultivar estados de ser elevados, como gratidão, inspiração, alegria, compaixão, empoderamento. Essas emoções emitem um sinal bem distinto. Elas expandem seu campo, abrem seu coração, relaxam as conexões neurais no seu cérebro. E, com o tempo e a repetição, o corpo começa a aceitar essas novas emoções como familiares. Ele começa a se sintonizar com a energia do futuro, em vez das memórias do passado. Este é o ponto de virada. Este é o precursor do salto quântico. Sua energia interna começa a mudar antes que qualquer coisa externa se altere. Você se sente mais leve, mais fluido, mais coerente. Sua mente se clareia, sua consciência se expande. Você começa a perceber possibilidades que sempre estiveram ali, mas que eram imperceptíveis quando você vivia em modo de sobrevivência. Seu coração se abre e, de repente, o mundo parece diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. É assim que o alinhamento se manifesta. Você acorda pela manhã com uma empolgação sutil, sem motivo aparente. Sente uma clareza interna, que não demanda confirmação externa. Você se move pelo dia com menos atrito, menos resistência, menos reatividade. Sente-se mais conectado à vida, mais conectado à possibilidade, mais conectado a uma versão de si mesmo que se percebe poderosa, capaz, completa. É assim que parece quando sua energia se eleva para encontrar seu futuro. Nesse estado, o corpo não está mais praticando as antigas emoções, não está mais viciado em padrões familiares, não está mais buscando no passado para prever o futuro. Em vez disso, ele começa a vibrar em uma frequência que seu próprio passado jamais poderia sustentar. E, porque as influências da energia são importantes, o campo quântico começa a se reorganizar em torno desse novo sinal. O futuro começa a se mover em sua direção, porque você finalmente sintonizou o sinal da realidade que deseja experimentar. Pense assim. Seu futuro já existe no campo. Ele está lá como um potencial. O relacionamento ideal, a saúde plena, a abundância, a criatividade, a liberdade, o propósito, tudo isso existe.
mas não pode entrar em sua vida enquanto você estiver transmitindo a frequência da sua antiga identidade. O campo quântico simplesmente espelha a energia que você sustenta. Então, quando sua energia finalmente se alinha com seu futuro, esse alinhamento é o ponto de ativação. É o momento em que a porta se abre. É o momento em que você salta para a linha do tempo que sempre existiu, mas com a qual você ainda não estava alinhado. E aqui está a parte bela. Você não persegue esse futuro, você não o força, você não tenta controlá-lo, você nem sequer o ouve. Alcança. Em vez disso, você se eleva até ele. Você se torna ele. Você se envolve tão profundamente com o sinal emocional do seu futuro que o campo quântico é compelido a refletir essa nova versão de você de volta para a sua vida. Você se torna a causa, a realidade se torna o efeito. É por isso que a gratidão é tão poderosa. A gratidão é o sinal emocional do recebimento. Quando você se sente grato pelo seu futuro antes que ele chegue, você está sinalizando ao campo que ele já existe, que você já está alinhado com ele, que seu corpo acredita que é real. Essa coerência entre pensamento, emoção, intenção e energia é o que colapsa o potencial na forma física. E então, os sinais começam. As sincronicidades aparecem. As pessoas que você precisava encontrar surgem. As oportunidades que você jamais poderia ter planejado se desenvolvem naturalmente. Você se sente guiado, apoiado, carregado. Você se move pela vida com mais intuição, clareza e fluidez. Isso não é coincidência. Isso é ressonância. E a ressonância é a linguagem do campo quântico. Sua energia é a instrução que você dá ao universo. Quando sua energia se alinha com a frequência do seu futuro, o universo tem que entregar esse futuro a você. Não como recompensa, mas como resposta. Não porque você o escolheu, mas porque você finalmente escolheu a versão de si mesmo que pode sustentar esse futuro. Então, vamos falar sobre o momento de se tornar, o momento de ativação. Este é o momento em que algo dentro de você clica. Você se sente mudando de esperar para criar, de desejar para saber, de tentar para incorporar. É sutil, mas inconfundível. Você reconhece que o futuro não é mais algo externo, é algo que está acontecendo dentro de você. Sua energia se eleva, seu campo se expande, seu coração se abre, sua mente se acalma. E de repente, você percebe algo profundo. Seu futuro não é algo que você persegue. Seu futuro é algo que você se torna. Esse reconhecimento muda tudo. Ele elimina o estresse, a força, a urgência. Ele troca o desejo pelo alinhamento, a impaciência pela confiança e a incerteza pela guia interna. Você se sente entrando em uma nova identidade, uma que é empoderada, consciente, coerente e capaz de moldar a realidade, em vez de reagir a ela. Você começa a entender que o salto quântico não é um evento dramático, mas uma consequência natural de uma elevação energética sustentada. É um momento em que a realidade, a vida que você imaginou, se torna a vida que você já está vivendo dentro de si mesmo. E uma vez que você se torna essa versão interna, o mundo externo não tem escolha a não ser se rearranjar de acordo. Então, se você está sentindo essa mudança acontecer, se algo está se elevando dentro de você, se você sente um silêncio interior que sabe que está à beira de algo extraordinário, então confie nisso. Você está adentrando o campo vibracional do seu futuro. Você está alcançando o ponto de ressonância. Você está se alinhando com a versão de você que já existe no campo quântico. E quando sua energia finalmente se alinha com seu futuro, o salto quântico se torna inevitável. Sua nova realidade não apenas chegará, ela o encontrará exatamente onde você está. E é aqui que a jornada se aprofunda, porque, uma vez que sua energia finalmente se alinha com a frequência do seu futuro, algo mais se torna claro. Você não pode mais ficar ancorado nos padrões emocionais do seu passado. Você começa a sentir que o próximo salto quântico requer mais do que energia elevada. Ele requer a liberação das memórias que outrora o moldaram. A maioria das pessoas vive a vida inteira repetindo inconscientemente quem foram ontem. Elas acordam pela manhã e imediatamente se reconectam com seu próprio ser memorizado. Pensamentos do passado, emoções do passado, crenças do passado, histórias do passado.
E sem perceber, passam o dia recriando a mesma química interna, as mesmas reações habituais, as mesmas experiências previsíveis. Não porque querem permanecer iguais, mas porque vivem da memória. E a memória, quando Mantida inconsciente, transforma-se em identidade. O momento em que você para de viver da memória é o momento em que a mudança realmente começa. Perceba que o corpo é um instrumento notável. Ele aprende, se adapta, se lembra. E quando você repete as mesmas experiências emocionais repetidamente, o corpo se acostuma tanto a essas sensações que começa a desejá-las. Estresse, preocupação, frustração, culpa, desapontamento, essas emoções podem ser desconfortáveis, mas são familiares. E o corpo prefere o desconforto familiar à liberdade desconhecida. Ele foi condicionado através da repetição. Então, toda vez que você evoca a mesma reação emocional, você ativa e conecta os mesmos caminhos neurais. Você fortalece os mesmos sinais químicos, você fortalece a mesma identidade. Eventualmente, o corpo se acostuma a querer sentir-se cansado, desanimado, desmotivado, sozinho. Essas sensações são nossa nova realidade. Ele foi atrofiado, desconectado e desprendido, mas somos familiares. E o corpo prefere isso. Corpo se torna a mente inconsciente. E, nesse momento, você não está reagindo ao presente, mas à memória do passado. É assim que alguém pode acordar querendo mudar, mas passar o dia inteiro pensando, sentindo e se comportando como a mesma pessoa que já não deseja ser. Mas algo extraordinário acontece quando a consciência entra em jogo. Quando você pausa o tempo suficiente para observar seu estado interno. Quando você se percebe escorregando em emoções antigas, quando você nota pensamentos familiares tentando puxá-lo de volta para o passado previsível. Este é o primeiro impacto do despertar. É o momento em que você começa a ver a diferença entre seu verdadeiro eu e seu eu memorizado. A consciência interrompe o ciclo. Nesse momento, você não está mais reagindo inconscientemente a padrões antigos, emocionais antigos. Você está observando-os. E no momento em que você os observa, você não está mais imerso neles. A observação cria distância, e a distância cria escolha. Este é o portal. É aqui que a transformação começa, porque a verdade é profunda. Você não pode criar um futuro novo enquanto vive em um passado emocional. A energia não se encaixa, a frequência não se alinha. A identidade que você incorpora não é capaz de entrar no desconhecido. E se você tentar se mover para uma nova realidade enquanto ainda está emocionalmente ancorado em memórias antigas, o passado sempre o puxará de volta para o familiar. Então, como você quebra esse ciclo? Você o quebra tornando-se consciente dele. Você o quebra percebendo quando uma emoção antiga surge e escolhendo não alimentá-la. Você o quebra reconhecendo os pensamentos familiares que outrora ditavam seu dia e deixando-os flutuar como nuvens, sem se prender a eles. Você o quebra permanecendo no desconhecido, em vez de se refugiar na segurança do familiar. No início, isso pode parecer incômodo, não porque o desconhecido seja perigoso, mas porque o familiar é viciante. O corpo tentará puxá-lo de volta. Ele sinalizará desejos, ele gerará pensamentos que farão você questionar seu caminho. Ele tentará enganá-lo de volta aos padrões emocionais que ele passou anos reforçando. Mas essa resistência é um sinal de progresso. Significa que a antiga identidade se sente ameaçada. Significa que a nova identidade está emergindo. E aqui está a verdade que muitas pessoas nunca compreendem totalmente. Você não pode levar seu antigo eu emocional para sua nova realidade. Um deles deve ceder. No momento em que você escolhe parar de viver da memória, você cria espaço para algo extraordinário, a possibilidade. A vida se torna fluida, o futuro se torna aberto. O campo ao seu redor começa a se reorganizar porque você não está mais puxando o passado a cada instante. Você não está mais repetindo previsivelmente quem você era. Você está entrando no desconhecido. E o desconhecido é o único lugar onde a verdadeira transformação pessoal pode ocorrer. Quando você interrompe os hábitos emocionais do passado, você recupera seu poder.
Você recupera seu futuro. Você recupera sua identidade. Você começa a sentir uma sensação de leveza, como se um peso que você nunca notou completamente tivesse sido retirado de você. Você começa a pensar com mais clareza, porque seus pensamentos não são mais coloridos por experiências passadas. Você começa a se sentir mais presente, porque sua atenção não está mais perdida em narrativas antigas. E lentamente, algo incrível surge dentro de você: a liberdade. A liberdade de sentir algo novo. A liberdade de escolher pensamentos diferentes. A liberdade de responder em vez de reagir. A liberdade de criar em vez de repetir. Até mesmo sua biologia começa a mudar. Os padrões neurais que outrora guardavam sua identidade antiga começam a enfraquecer. Novos padrões começam a se formar. Seu sistema nervoso muda da proteção para a abertura. Seu coração se acalma. Seu cérebro se torna mais coerente. Sua energia se expande. E você começa a se sentir como alguém que existe além da sua própria história. Este é o começo de uma nova linha do tempo. Uma vez que você parou de ser definido por suas memórias, o futuro não se parece mais com o passado. Você se torna imprevisível da maneira mais bela. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Você sente sincronicidades guiando você. Você experimenta momentos de clareza que se manifestam. Você sente impulsos internos sutis que o levam a novas ações, novos ambientes, novas direções. O campo quântico responde não a quem você era, mas a quem você está se tornando. E no momento em que você para de reagir a velhas histórias emocionais, você sinaliza ao universo que está pronto para um novo roteiro. Você diz ao campo que acabou de viver de doenças antigas, crenças antigas, modelos antigos. Você se comunica através de energia, não de palavras, que está se tornando uma nova identidade. E o campo começa a arranjar novas experiências para se encaixar nessa identidade. É por isso que algumas pessoas, de repente, atraem oportunidades no momento em que se libertam das emoções anteriores. É por isso que as reviravoltas aparecem quando histórias antigas são abandonadas. É por isso que realidades inteiras mudam quando uma pessoa escolhe o desconhecido em vez do conhecido. Porque o desconhecido é o berço da criação. O conhecido é a reciclagem da memória. E cada salto quântico requer um ingrediente essencial: avançar para um futuro que você ainda não experimentou com seus sentidos. Isso requer coragem, isso requer confiança, isso requer a vontade de se libertar do passado emocional para que você possa se elevar à possibilidade emocional. A mudança começa no momento em que você para de viver da memória, porque naquele exato momento você não é mais definido por quem você foi. Você é definido por quem você está disposto a se tornar. E esse é o ponto de virada. É aí que seu futuro começa a se mover em sua direção. É aí que o salto quântico se torna inevitável, porque você finalmente criou espaço interno suficiente para uma nova realidade entrar. Então, enquanto você está diante desta transformação, deixe o passado se dissolver lentamente atrás de você. Deixe as emoções familiares se esvaírem como ecos de uma história antiga. Deixe o corpo aprender uma nova assinatura química, uma que pertence à vida que você está escolhendo agora. Deixe a mente se abrir, deixe o coração se elevar, deixe a consciência guiá-lo para o futuro. Escolha a possibilidade em vez da repetição. Escolha a consciência em vez da memória. Escolha o desconhecido em vez do familiar, porque o desconhecido é onde sua nova realidade começa. Você já começou a sair dos padrões emocionais que outrora formaram sua identidade. E no momento em que você faz isso, algo essencial se torna disponível para você. Quando você não está mais operando a partir de memórias antigas, quando sua química interna não está mais ligada às experiências do passado, você cria uma abertura. Nessa abertura, você ganha acesso a uma inteligência mais profunda que sempre esteve presente, mas era impossível de alcançar quando o corpo estava preso à sobrevivência. E esse próximo nível de transformação não começa na mente, começa no coração. Muitas pessoas tentam mudar suas vidas apenas através do pensamento.
Elas tentam pensar positivamente, visualizar resultados, repetir afirmações ou forçar-se mentalmente em uma nova direção. Mas o pensamento sem uma mudança emocional correspondente tem muito pouco poder. O cérebro produz um sinal elétrico, o coração produz um campo eletromagnético, e o componente magnético é o que influencia a matéria. Isso significa que a intenção do cérebro se torna eficaz apenas quando o coração a amplifica. Quando o coração é incoerente, o sinal que você envia para o campo é fraco e desordenado. E quando seu sinal é desordenado, o campo espelha essa desordem de volta para você através de resultados inconsistentes, mistos e padrões repetidos. Se você deseja entrar em uma nova linha do tempo, precisa de um sinal coerente, forte e consistente. E essa coerência vem dos estados emocionais elevados gerados no coração. Para entender por que o coração é o portal, você primeiro precisa entender como as emoções influenciam sua biologia. Emoções de sobrevivência, estresse, frustração, impaciência, medo, raiva, defensiva, criam um padrão específico no ritmo do coração. O ritmo se torna errático e incoerente. Quando o ritmo do coração se torna caótico, ele envia sinais irregulares para o cérebro. O cérebro, por sua vez, se torna incoerente. Redes de neurônios se desconectam, a tomada de decisões se torna reativa, a criatividade se bloqueia, a intuição é suprimida. Nesse estado, você está limitado à linha do tempo do seu passado, porque seu corpo está sinalizando a mesma química emocional que memorizou por anos. Uma pessoa pode dizer que quer uma nova vida, mas se o ritmo do seu coração reflete estresse ou frustração, ela está transmitindo a frequência da vida antiga para o campo. Uma vez que o coração se torna coerente, tudo muda. Um ritmo cardíaco coerente produz ordem no campo eletromagnético ao redor do corpo. Essa ordem estabiliza o cérebro. O cérebro entra em um estado de sincronia em que diferentes regiões se comunicam mais eficazmente. Esse estado expande sua consciência, ele aumenta sua sensibilidade intuitiva, ele potencializa a criatividade, ele permite que novas ideias, novos insights e novas opções surjam porque o cérebro não está mais bloqueado em modelos neurológicos focados na sobrevivência. Isso não é imaginação, isso é fisiologia. A coerência do coração reorganiza todo o sistema. Quando você gera emoções elevadas, como apreciação, gratidão, cuidado, compaixão ou amor, você harmoniza seu corpo. Essas emoções não são apenas sensações agradáveis, elas são frequências. Elas representam padrões de informação ordenada. E quando o coração produz esses padrões, o campo eletromagnético se torna estruturado e coerente. Um campo coerente é o que interage com o campo quântico de potencial. Quando você transmite um sinal emocional coerente, está enviando um sinal estável ao qual o campo pode responder. É por isso que o coração é o portal para a próxima linha do tempo. É o coração que transmite a instrução energética forte o suficiente para atrair novas experiências e colapsar novos potenciais para a realidade. Para entender isso mais claramente, considere o que acontece quando uma pessoa tenta visualizar um futuro novo enquanto ainda carrega os antigos estados emocionais. Elas imaginam abundância enquanto sentem falta. Elas visualizam amor enquanto se sentem desvalorizadas. Elas projetam confiança enquanto carregam medo. A mente cria um sinal. O coração cria outro. O resultado é uma mensagem incoerente. O campo responde à coerência, não à contradição. Para que um salto quântico ocorra, o estado emocional do coração deve se alinhar com a intenção do cérebro. Quando você mantém uma intenção clara com seu cérebro e a combina com uma emoção elevada em seu coração, essa combinação se torna um sinal eletromagnético que se alinha com uma nova linha do tempo. Nesse momento, você se torna um criador em vez de um reagente. Você muda da biologia de sobrevivência para a biologia da criação. A química do seu corpo se altera. Hormônios que regulam o estresse diminuem. O sistema nervoso relaxa. As ondas cerebrais mudam. Você entra em um estado de unidade entre pensamento e emoção. Essa unidade é a coerência. E a coerência é o que o leva para o futuro.
As pessoas geralmente subestimam o quão profundamente o coração influencia a percepção. Quando o coração é coerente, sua inteligência intuitiva se ativa. Você começa a sentir a direção, em vez de analisá-la. Você sente clareza, em vez de procurá-la. Você reconhece oportunidades, porque seu ambiente interno se alinha com os sinais externos. Você começa a confiar em seus sinais interiores, porque eles não são mais distorcidos por ruídos emocionais. É por isso que, em estados coerentes, as pessoas tomam decisões que se sentem guiadas. Elas falam com maior autenticidade. Elas respondem com clareza em vez de reatividade. Elas se apresentam com presença em vez de proteção. Esses comportamentos não são truques psicológicos. São consequências biológicas de um coração coerente. Quando o seu coração é coerente, a probabilidade de novas experiências aumenta. Você está transmitindo uma frequência estável e elevada para o campo. E o campo amplifica essa frequência através de sincronicidades, encontros significativos, insights repentinos e oportunidades que se alinham com o sinal emocional que você está gerando. A energia coerente colapsa novos potenciais para a realidade. Imagine que seu futuro existe como um espectro de probabilidades espalhadas por múltiplas linhas do tempo. Quando você opera a partir do estresse ou da incoerência, você se alinha com as linhas do tempo que reforçam sua identidade do passado. Quando você gera coerência elevada, você se alinha com as linhas do tempo que refletem resultados elevados. Sua energia escolhe a versão da realidade com a qual você se conecta. E como o coração é a força eletromagnética mais forte do seu corpo, é a parte de você capaz de fazer essa escolha. Existe também um aspecto muito prático na coerência do coração. Quando você mantém emoções elevadas por tempo suficiente, seu corpo começa a se lembrar delas. Assim como o corpo se lembra do estresse, ele pode se lembrar da gratidão. Assim como o corpo se lembra da vigilância, ele pode se lembrar da compaixão. Quando o corpo começa a operar a partir de emoções elevadas automaticamente, sem esforço, você sabe que o coração integrou o resto do sistema. Nesse ponto, a coerência se torna uma base, não uma exceção. Uma pessoa coerente responde de forma diferente aos desafios. Elas pensam de uma perspectiva mais ampla. Elas regulam seu próprio estado interno. Elas mantêm sua energia mesmo quando as condições externas mudam. Elas carregam uma presença centrada que afeta outras pessoas. E elas continuam a reforçar um sinal que magnetiza novas experiências alinhadas com sua identidade elevada. Esse é o processo de estabilizar uma nova linha do tempo. A mudança acontece de dentro para fora. Quando o coração se torna coerente, o campo ao redor do seu corpo muda. Quando o campo muda, o cérebro muda. Quando o cérebro muda, os comportamentos mudam. Quando os comportamentos mudam, a vida muda. É uma reação em cadeia impulsionada pela fisiologia e energia, não por meros desejos. Uma das percepções mais importantes é que a coerência é uma habilidade. Ela pode ser treinada, pode ser praticada. Assim como alguém treina um músculo, você pode treinar a regulação emocional, o foco intencional e os estados de sentimentos elevados. Quanto mais frequentemente você os pratica, mais familiares eles se tornam e mais facilmente seu coração se torna coerente. A diferença entre um coração caótico e um coração coerente é a diferença entre reviver o passado e entrar no futuro. Um coração caótico o mantém em respostas habituais. Um coração coerente abre a porta para novas experiências. Um coração caótico o aprisiona em linhas do tempo de sobrevivência. Um coração coerente o alinha com linhas do tempo criativas. Quando você entende isso, percebe por que um coração coerente não é um conceito. É o ponto de acesso para sua próxima realidade. Tudo o que você deseja, crescimento, abundância, clareza, conexão, criatividade, cura, oportunidade, se torna mais acessível quando o coração é coerente, porque seu sinal para o campo se torna organizado, forte e alinhado. O coração é a ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. É o compasso que o direciona para o futuro que já existe no campo. É o portal que determina em qual linha do tempo você entrará. E no momento em que você cria e mantém coerência elevada, você começa a se transformar em uma realidade que se alinha com o sinal emocional que você está transmitindo. Sua próxima linha do tempo não começa quando a vida muda ao seu redor.
Começa no momento em que seu coração entra em coerência. Esse é o portal para seu salto quântico. Agora você entende como a coerência do coração se torna o portal para uma nova linha do tempo, porque ela estabiliza sua energia interna e fortalece o sinal que você transmite para o campo. Uma vez que o coração se torna coerente, algo mais se torna possível. Algo que determina se o campo responde imediatamente ou não. A próxima etapa é a intenção pura, e ela marca o momento em que sua energia se torna precisa para que o universo a reconheça como uma instrução clara. A intenção não é apenas uma ideia, a intenção é um sinal. E como qualquer sinal, pode ser fraco, fragmentado ou distorcido. Ou pode ser forte, estável e coerente. A maioria das pessoas acredita que está colocando intenções quando pensa no que deseja. Mas, na realidade, seu ambiente interno é cheio de emoções mistas, pensamentos contraditórios e energia fragmentada. A mente pode estar visualizando uma coisa, mas o coração está transmitindo algo completamente diferente. E o campo responde ao coração, não às palavras. Uma intenção fragmentada parece um desejo na superfície, mas por baixo ela carrega medo, urgência, dúvida ou resíduo emocional de experiências passadas. Quando a intenção vem da necessidade, ela se baseia na sobrevivência. Quando a intenção vem da falta, ela não pode produzir abundância. Quando a intenção vem do medo, ela não pode produzir segurança. Quando a intenção vem da pressão, ela não pode produzir fluidez. O sinal emocional por trás da intenção determina o resultado, muito mais do que a imagem mental. A intenção pura, ao contrário, surge quando seu estado interno está organizado, quando o coração é coerente, quando a mente é clara, quando seu estado emocional é elevado o suficiente para que seus pensamentos e sentimentos estejam transmitindo a mesma mensagem para o campo. Na intenção pura, não há conflito entre o que você pensa e o que você sente. Não há resistência interna, não há contradição subconsciente. Há coerência entre pensamento, emoção, energia e comportamento. A intenção pura não vem de tentar alcançar algo. Ela vem de se tornar a pessoa que já vive na realidade que você quer experimentar. O universo responde a esse sinal, porque o sinal é completo. Para entender isso mais precisamente, considere como o cérebro e o coração interagem quando estabelecemos uma intenção. O cérebro produz sinais elétricos. Estes representam clareza de direção. O coração produz sinais magnéticos. Estes representam a carga emocional por trás da direção. Quando o cérebro envia uma mensagem, mas o coração envia outra, o sinal que você transmite é incoerente. Ele se desintegra antes de alcançar o campo. Ele nunca se torna forte o suficiente para formar um novo padrão. Quando a intenção é pura, o sinal elétrico do cérebro e o sinal magnético do coração se sincronizam. Essa sincronização produz um campo unificado ao redor do corpo. E esse campo unificado contém a instrução completa para o que você está criando. É a essa coerência que o universo responde. Não às palavras, não ao desejo, não à esperança, mas à assinatura energética emitida quando o seu sistema interno se alinha. A intenção pura não é forçada. Ela não é alimentada pelo desespero. Ela não é construída pela impaciência ou luta emocional. A intenção pura se sente limpa. Ela se sente direta. Ela se sente estável. Você não está pedindo que algo aconteça. Você está sinalizando que sua energia já está ocupando a realidade em que aquilo aconteceu. Você sente a intenção como se já estivesse completa, e o corpo começa a se reorganizar em torno desse estado. Quando isso acontece, o campo ao seu redor também começa a se reorganizar. Este é o ponto em que as sincronicidades incomuns começam a aparecer. Você encontra a pessoa certa exatamente no momento certo. As oportunidades se desenvolvem sem esforço. As circunstâncias mudam rapidamente. Os caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir. O que parecia insignificante se torna significativo. O que parecia improvável se torna normal. O mundo externo começa a se mover de maneiras que correspondem ao sinal que você transmite. Isso não é coincidência, isso é coerência. Para entender por que isso funciona, imagine dois indivíduos diferentes estabelecendo uma intenção.
Uma pessoa está mentalmente insistindo em um resultado, enquanto internamente sente dúvida, tensão ou incerteza. Sua intenção é fragmentada. O universo recebe um sinal misturado. O resultado que eles atraem é igualmente misturado, imprevisível, inconsistente ou atrasado. A outra pessoa mantém uma visão clara, enquanto simultaneamente gera o estado emocional dessa visão, como se fosse real. Sua intenção é pura, sua energia está alinhada. Sua química interna corresponde à realidade externa que eles querem experimentar. O universo não hesita porque o sinal não contém interferência. O resultado aparece rapidamente porque a intenção é coerente. A intenção pura reorganiza a energia. Essa reorganização começa dentro do seu corpo primeiro. Enquanto você mantém uma intenção coerente, os hormônios do estresse diminuem, o sistema nervoso entra em equilíbrio. As redes neurais que apoiam os antigos hábitos enfraquecem, enquanto as novas redes apoiam o futuro. O ritmo do coração se estabiliza, os padrões das ondas cerebrais se sincronizam. Sua fisiologia começa a se misturar com a frequência do futuro que você está almejando. Essa reorganização interna é o que desencadeia a reorganização externa. Você começa a reconhecer possibilidades que não percebia antes. Você percebe soluções que antes ignorava. Você toma decisões que se alinham com o futuro em vez do passado. Você se sente mais guiado e menos em conflito. Você age com clareza em vez de confusão. Sua coerência interna molda seu ambiente externo. A intenção pura não é um pico emocional. Ela é um sinal consistente. O mesmo sinal repetido através de pensamentos, emoções, comportamentos e energia. As pessoas geralmente cometem o erro de tratar a intenção como um momento. A intenção não é um momento. A intenção é um estado. O universo responde a estados. Quando você mantém um estado coerente por tempo suficiente, o campo ao redor do seu corpo se torna estruturado. Um campo estruturado colapsa resultados estruturados. Este é o mecanismo por trás da manifestação. Coerência entre os ambientes internos e externos. Uma vez que você entende isso, percebe por que a impaciência interrompe a manifestação. A impaciência sinaliza que o estado interno não está alinhado com o resultado desejado. A dúvida introduz ruído no sinal. A distração fragmenta a mensagem. A inconsistência emocional enfraquece a transmissão. A intenção pura requer consistência, não perfeição. Consistência. Você mantém a visão, você gera a emoção, você mantém o estado, você transmite o sinal, e o universo corresponde ao sinal. Quando a intenção se torna pura, você também experimenta uma mudança na sua relação com o tempo. Você para de esperar, você para de monitorar o progresso, você para de verificar o ambiente externo para confirmação. Você mantém o estado interno, independentemente da evidência externa. Essa independência do mundo externo fortalece sua coerência. Ela comunica ao campo que sua realidade interna já é real. É nesse momento que o mundo externo começa a se reorganizar, a refletir. Tudo o que você intenciona começa a se mover para você, porque não há contradição entre sua mente, suas emoções e sua energia. Você não está esperando uma mudança, você está incorporando a mudança. Você não está pedindo uma linha do tempo, você está entrando nela. Você não está pedindo que o universo responda, você está transmitindo um sinal que o universo pode responder. É por isso que alguns indivíduos experimentam uma transformação rápida, enquanto outros lutam. A diferença não é inteligência, sorte ou privilégio, a diferença é a coerência. Quando a intenção é pura, a mudança se torna rápida, porque não há nada que interfira com o sinal. A intenção pura é a forma mais clara de comunicação que você pode ter com o campo quântico. Ela indica: este sou eu agora, e o campo se reorganiza em torno da sua declaração. No momento em que sua intenção se torna pura, a realidade começa a se rearrumar. As pessoas certas aparecem, novas ideias surgem, sincronicidades se multiplicam, caminhos se revelam, obstáculos se dissolvem. A vida adquire um novo ritmo, não caótico, mas alinhado, não forçado, mas responsivo, e você começa a perceber algo fundamental. O universo não está decidindo se irá responder, ele está respondendo à qualidade do sinal que você está enviando.
uma vez que você purifica esse sinal, uma vez que sua intenção se torna coerente, uma vez que seu coração e mente falam a mesma língua energética, você avança para uma realidade que reflete a força, clareza e alinhamento do seu estado interno. Este é o momento em que o salto quântico se torna inevitável. Ao olhar para a jornada que você acabou de empreender, de mudar sua energia, de sair dos padrões emocionais do passado, de entrar na coerência do coração, de purificar sua intenção, uma imagem muito clara emerge. Cada etapa tem sido sobre uma única coisa: transformar seu estado interno tão poderosamente que sua realidade externa não tem escolha, assim se reorganizar em torno da pessoa que você se tornou. O primeiro passo foi entender que seu futuro aparece somente quando sua energia para de se alinhar com o passado e começa a se alinhar com a vida que você quer viver. Sem essa elevação interna, o salto quântico é impossível porque o campo responde à vibração, não ao desejo. O segundo passo foi sair da memória. Você aprendeu que, enquanto o corpo está quimicamente ancorado às emoções que memorizou de experiências anteriores, você continua recriando versões da mesma vida. No momento em que você para de reativar essas emoções, no momento em que você interrompe os padrões previsíveis de pensamento e sentimento, você abre a porta para um futuro que não é uma extensão do seu passado. O terceiro passo foi a coerência do coração. É aqui que sua biologia muda da sobrevivência para a criação. Um coração coerente estabiliza seu cérebro, expande sua consciência, aumenta sua inteligência intuitiva e produz um campo magnético forte o suficiente para interagir com o campo quântico. Coerência é o ponto de entrada para uma nova linha do tempo, porque ela gera a frequência emocional a qual seu futuro responde. E então veio a intenção pura, o momento decisivo. Não uma intenção baseada em desejo, necessidade, medo ou impaciência. Não uma intenção que colapsa sob inconsistência emocional, mas uma intenção que surge de uma mente clara, um coração aberto e um estado interno elevado. A intenção pura é o momento em que seu sinal se torna forte o suficiente, limpo o suficiente e coerente o suficiente para que o universo responda imediatamente. Quando sua intenção é pura, o mundo externo recebe uma instrução clara e começa a se reorganizar de maneiras que correspondem à identidade que você está incorporando. Então, agora você está na encruzilhada de tudo que aprendeu. Você elevou sua energia, liberou o passado emocional, estabilizou sua coerência, reforçou sua intenção. E este é o momento em que a transformação se torna inevitável. O salto quântico para sua nova realidade não é algo que você alcança, é algo em que você entra através de quem você se tornou. O campo não está o recompensando, ele está o refletindo. Ele está sintonizando o sinal que você agora está transmitindo. Você não está mais alinhado com a frequência da sua antiga identidade. Você não está mais reforçando os hábitos emocionais que outrora o prendiam. Você não está mais enviando sinais misturados para o campo. Você não está mais vivendo da memória. Você está operando pela possibilidade. Este é o momento em que uma nova linha do tempo começa. Não porque o universo o escolhe, mas porque você finalmente se alinhou com a versão de você que o universo está pronto para responder o tempo todo. Então, a mensagem final é simples. Se você mantém o sinal por tempo suficiente, se você sustenta a coerência consistentemente o bastante, se você mantém o alinhamento interno com clareza suficiente, a realidade se ajustará ao seu redor. Não lentamente, não parcialmente, não condicionalmente, mas completamente, porque a energia coerente força o campo a se reorganizar de acordo com o padrão que você incorpora. Este é o ponto em que o salto quântico acontece. Não no futuro, não algum dia, mas no momento em que seu mundo interno consistentemente reflete a realidade que você escolhe viver. Se esta mensagem ressoa com você, que tal deixar um like e se inscrever para mais conteúdos inspiradores? E quando você alcança esse ponto, o ponto em que sua energia, suas emoções, seus pensamentos, seu coração e sua intenção se fundem com o futuro em vez do passado, sua nova realidade tem que aparecer. Não é opcional, é a física, é a coerência, é o alinhamento, é você se tornando a pessoa que sua nova vida exige. Compartilhe suas percepções nos comentários. Sua interação fortalece nossa comunidade. Este é o verdadeiro salto quântico.
transicionar para uma realidade que já está alinhada com a identidade que você conscientemente escolheu se tornar.